Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então a professora está fazendo essas retomadas de trigonometria, voltando no passo a passo do conteúdo para depois você aprofundar aí o conhecimento trigonométrico. Bom, a gente sempre lembra vocês de continuarem acessando o Classroom, assistir as aulas no Meet lá, não deixa o professor sozinho no Meet, né? E apresentar as atividades, entregar as atividades. Gente, não esqueçam as avaliações agora. Nós estamos no último trimestre. Apresentem lá, né? Façam as avaliações. Se não conseguir nota, vão ter recuperação, né? Então, vai lá, pessoal. Não deixem de acessar o Classroom. Bom, o que vimos na aula anterior? Essa parte do seno e do cosseno de um arco, né? Viu? A professora não fez a parte de tangente, ficou ali só com seno e cosseno. Na aula de hoje, o que vamos estudar? Função trigonométrica, né? Seno, gráfico da função seno, então a gente vai direcionar apenas a função seno, domínio e imagem da função seno. Gente, então lembrando que função, né? Qual que é a diferença, professora, de só estudar o seno e agora estudar em função seno? Função é aquela relação que nós temos entre esse par ordenado x e y. Então, agora f de x, y, estará em função de seno de x, tá? Essa é a ideia aqui do conteúdo. Bom, retomando a parte do sinal, né? No círculo trigonométrico, o sinal do seno é positivo quando o x pertence ao primeiro, ao segundo quadrante, já no terceiro e quarto, então aqui, ó, né? No desenho aqui, a gente pode ver a imagem seno positivo no primeiro e no segundo quadrante. Interessante isso para a gente depois não confundir lá nos cálculos. E seno é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Gente, se você achar mais fácil, copia isso no caderno, pessoal, certo? Para ter ali o sinal do seno e do cosseno, né? Veja assim se fica mais fácil. Lembrando que isso aqui responde depois os exercícios. Bom, agora o que a professora fez, né? Já coloquei ali, ó, o círculo trigonométrico ou ciclo nessa forma de gráfico, ó. Observando o gráfico da função seno, podemos concluir, né? A gente vai ter até um exercício para que o aluno possa construir o gráfico. Mas aqui, né, lembrando que esses valores aqui, quando você for construir o gráfico, é melhor pegar os valores dos ângulos notáveis, né, que a gente tem ali de 0 grau, de 30 graus, 45 graus, tá? Então aqui, o que a gente tem aqui para mostrar para vocês, tá? O domínio e a imagem da função. Vamos lembrar dessas duas palavrinhas aí? Domínio são os valores de x, tá? Então, o domínio são os valores de x aqui no eixo x. E a imagem, né, gente, é a altura que essa função vai atingir, tá? E até onde ela vai descer. Então, domínio da função está no eixo x e imagem da função no eixo y. Observe que aqui a professora colocou, né, o valor aqui para representar graficamente, certo? Lembrando que aqui é uma representação do ciclo trigonométrico, da circunferência. E uma volta inteira na circunferência, a gente tem quantos graus? 360 graus, que equivalem a 2π. Então, gente, aqui vamos primeiro ao domínio da função. Observa que essa função, ela há uma continuação aqui, né? Uma continuação para o lado negativo e uma continuação para o lado positivo infinitamente. Logo, o domínio dessa função nós vamos representar por todos os números reais. Então, domínio da função seno, reais. Imagem, como é que a gente pode estabelecer já aqui a parte da imagem olhando no desenho, tá? Então, a imagem da função é essa, a garantia aqui no eixo y. Então, até que altura a gente tem da imagem aqui da senoide? Nós temos a altura 1 positivo, certo? Que a gente sabe que é ali o ciclo trigonométrico, aquela circunferência de raio 1. Então, aqui a gente percebe que nós temos o quê? 1, né, positivo e 1 negativo. Então, até onde a função subiu e até onde a senoide, que é esse nome que a gente usa para a função seno, né? Até onde essa curvinha aqui, essa cobrinha, desceu. Então, vamos repetir, tá? Nós temos um domínio da função, os reais, infinitamente aqui, ó, né? Para o positivo e para o negativo. E nós temos a imagem, que é no eixo y, fechado para -1
e fechado para 1, né? Então, a gente tem essa parte aqui da imagem da função. Outra coisa que a professora precisa colocar aqui é que observem que isso aqui é a indicação da circunferência e a gente não tem o mesmo número, nós temos várias voltas na circunferência, significa que essa curvinha aqui, ó, vai se repetir, tá? Nesse 2π, a gente vai ter aqui esse gráfico repetindo, por isso a gente diz que ela está num período de 2π. Porque a gente vai ter a circunferência aqui dando as voltas e representando esses arcos côngruos, né? Então, por isso, nós temos o período da função 2π, que é a volta que a circunferência ali determina os valores. Bom, vamos, né? Isso tudo que a professora falou, né? Repetindo, o conjunto imagem da função é um intervalo, então aquela altura ali que a função atingiu. Esse valor do intervalo, né, fechado para o -1 e 1, então a gente vai estabelecer essa imagem, esse intervalo da função seno, tá? E a gente pode escrever também dessa forma. Y pertence aos reais, a imagem pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. Gente, ó, dá para estabelecer dessa forma, tá? Ou simplesmente ali com o colchete, né? Com o colchete normal indicando intervalo fechado. Aqui, professora, o que indica que o intervalo é fechado para -1 e 1? O sinal de igual, tá certo? Então, o sinal de igual, intervalo fechado para -1 e 1. É a parte da imagem da função. O período da função, como eu falei para vocês ali, o período é 2π, então a cada 2π a gente vai ter a repetição do gráfico ali, por isso a gente fala período, tá? Pois o valor de x da função seno se repete a cada intervalo de amplitude 2π para valores de período igual a 2π, ou 360 graus, tá? A gente usa, para responder período, a gente usa sempre esse 2π, ok? Bom, primeira atividade, gente, falando agora de função, a gente já fez o cálculo só do seno, e agora, o que a gente vai ter? Yf de x está em função do seno de x. Portanto, ó, a gente tem aqui, ó, determine os valores de f de π sobre 6, tá certo? Quer passar para grau, acha mais fácil, faça aí como você acha melhor. E aí veja qual que é a função que eu estabeleci aqui, ó, f de x igual a seno de x. No lugar de x, calcula f de seno de π sobre 6. Então, um tempinho para vocês resolverem esse exercício.
Conseguiram, pessoal? Como é que vocês resolveram, né? Resolveram direto, colocaram os valores, né? Então, aqui a professora colocou, né, f de π sobre 6. A função aqui, né, que eu estou pedindo é seno desse valor, ficou seno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus, então o aluno pode sempre fazer essa passagem de radiano para graus e aí responder seno de 30 graus igual ao meio. Fácil, hein? Ó o próximo. 5π sobre 6, né? Essa determinação. Então, vamos aos passos, né? f de 5π sobre 6, a função é seno de x, que eu estou pedindo, né? Que poderia ser cosseno, tangente, mas a gente está estudando a função seno. Então, seno de 5π sobre 6, 5π sobre 6, né? Simplificando aqui, a gente tem π 180, dividido por 6 e multiplicado por 5, ficou 150 graus, né? Aqui é bom o aluno observar, não deu no primeiro quadrante, 150 é do segundo quadrante. Porém, a gente tem aí a igualdade com seno de 30, pela simetria ali dos ângulos, igual ao meio. Então, como o seno de 150 é igual ao seno de 30, positivo também nesse quadrante, a resposta foi direto o meio. Vai lá, gente, aqui é um pouquinho diferente essa atividade. Determine K de modo que exista o valor. Às vezes a gente precisa trabalhar esses conceitos matemáticos, essa leitura, né, da matemática. Então, aqui, determine K de modo que exista o valor de seno de x, 3K mais 1. Lembra que o valor da imagem está definido naquele intervalo de menos 1 e 1? Então, vai a dica para vocês aí. Um tempinho para vocês tentarem resolver. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Esse aqui ficou um pouco estranho, né? Ai, professora, eu não sabia como começava esse exercício. Então,
Então, essa parte do exercício, né, é a parte teórica da trigonometria. Então, aqui, voltando aqui, tá? Determine K de modo que exista o valor de seno de x 3K mais 1. Então, coloquei essa pergunta aqui. Bom, para resolver, a função seno está limitada ali nesse intervalo de fechado para menos 1 e 1. Que então eu preciso desse conceito para conseguir resolver essa questão. Gente, ó, o que eu faço? No lugar de seno de x, ó, vou voltar, no lugar de seno de x, a professora precisa colocar aquela determinação, 3K mais 1. Então, olha lá, voltando. Então, ó, aqui está o seno de x e aqui está o intervalo, menos 1 e 1. Então, no lugar de seno de x, coloquei 3K mais 1. E isso aqui, ó, gente, é uma inequação simultânea, tá? Que o aluno pode resolver separando, como a prof fez aqui, né? Eu separei 3K mais 1 maior que menos 1, tá? Coloquei aqui. E 3K mais 1 menor que 1. Então, quando você vai estabelecer essa imagem de intervalos ali, aparece essa inequação simultânea. O que você faz? Olha ela como em duas partes. 3K maior que menos 1 e 3K mais 1 menor que 1. Então, ó, se você achou melhor, né, separando, a professora também, quando vai resolver, às vezes eu só passo o número 1 aqui para os dois membros, né, e depois divido por 3. Mas para ficar por passos, né, vai que o aluno não está entendendo o que a professora fez, eu separei em duas inequações, beleza? Então, ficou menos 1 menor ou igual a 3K mais 1, que é a primeira, e ficou 3K mais 1 menor que 1. Então, separei em duas inequações ali. Forma de resolver, gente, ó, passei o 3K para o primeiro, passei o valor do 1 positivo para o segundo, e aí, calculando aqui, né, resolveu, deu K, multiplica por menos 1, desculpa aqui, ó, lembrando, né, quando dá negativo, nesse termo que tem K, multiplica por menos 1, e daí passa o sinal para o 2, né, para a fração, na verdade, e muda a desigualdade, toma cuidado nisso, ó, menor ficou maior, isso ficou positivo, esse sinal aqui mudou a desigualdade e o 2 ficou negativo. Então, K maior ou igual a menos 2/3, tá? 3K mais 1 menor que 1. Como é que a gente faz isso? Passei o 1 para o segundo, ficou menos e deu 0. Então, ficou 3K menor que 0 e K ficou menor que 0, menor ou igual a 0. Gente, a definição, né, que é esse conceito teórico aqui, né? Então, a gente teve que ter informações do intervalo menos 1 e 1 para conseguir definir esse resultado, tá? Então, o intervalo para o primeiro tem que ser maior que menos 2/3, tá? Para o segundo tem que ser menor que 0. Então, a intersecção das duas respostas é o resultado da questão. Então, K deve ser maior que menos 2/3 e menor que 0. Então, definimos para que o K exista, né, naquele 3K mais 1. Certo? Ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas presta atenção que isso aqui, ó, que definiu a resposta. Ok? Vamos para o próximo exercício. Atividade 3. Tá lá, determine o conjunto domínio e o conjunto imagem da função, né? Lembrando que a professora falou que o domínio ali na senoide, né? Infinitamente para a esquerda e para a direita, o domínio vai ser fácil. E a imagem, né, minha dica, use aquele intervalo entre menos 1 e 1, que a gente fez no exercício anterior. Tempo para vocês resolverem, então, pessoal. Vai lá!
Certo? Conseguiram resolver esse exercício, né? Então, essa parte teórica, que eu falei que é o domínio da função, imagem da função. Vamos ver aí. Deixa eu voltar aqui na função. F de x, 1 mais seno de x, tá? Representação da função. Vamos lá. Então, a primeira, o domínio os reais. Então, a função seno de x tem o domínio os reais, tá? E a imagem é o que a gente estabelece por aquele intervalo fechado para -1 e 1. Então, eu venho aqui, coloco a determinação que pede ali, que é 1 mais seno de x, tá? Nesse exercício, a professora foi um pouquinho mais rápida, né? Eu não separei ali em equações simultâneas. O que eu fiz? Eu só acrescentei, né? Passei aqui, ó, -1, tá? E passei para cá o 1, quer dizer, já fiz direto essa parte do exercício para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Então, tinha 1, eu fiz essa determinação. Então, seno de x, ele ficou maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Então, também poderia ser resolvido com uma explicação anterior. Então, separando, fazendo uma leitura, né, dos dois ali, ó, que é essa aqui, ó, que a gente está definindo, tá? Essa parte aqui, ó, já é a definição da imagem da função seno de x. Mas essa função tem esse número 1, né, junto com a função aqui. Então, por isso que a gente acrescentou apenas os valores da desigualdade e deu a resposta direto 0 e 2, tá? Assim, a imagem da função, né, aqui eu venho com essas duas formas de representar a resposta, principalmente com as provas que vocês vão fazer, provas objetivas. Então, a resposta pode estar: y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Professora, pode ter outra maneira de responder? Sim, só por intervalos, que é esse colchete aqui, né? Fechado para o 0 e fechado para o 2. Certo, gente? Então, observando aqui que a professora fez um pouquinho diferente da outra explicação, para ficar mais fácil para vocês. Bom, vamos lá na aula de hoje. O que a gente estudou na aula de hoje? Função seno, domínio da função, certo? E imagem da função, que é esse intervalo entre -1 e 1. O intervalo ali, né? Desculpa, o período, que é 2π radiano. Então, a gente viu esses 3 detalhes. Na próxima aula, a gente vamos continuar parte 2 da função seno. Então, na próxima aula, a gente vai estudar a função seno, ainda o gráfico da função seno e uma situação problema ali, eu coloquei situações problemas envolvendo a função seno. Beleza? Bom, gente, tá lá, ó, sempre fiquem bem, né? A professora com o coraçãozinho ali, ó. Fiquem bem e até a próxima aula.